Vamos nos acalmando um pouquinho. Vamos orar. Amado Deus, eu oro para que o Senhor venha estar abençoando esse momento, que seja o seu Espírito a conduzir, falando e nos ensinando conforme a tua vontade. Em nome de Cristo, amém. Eu vou dar a segunda e última parte do tema Cristão e o Trabalho. Eu sei que é um tema bastante amplo, inclusive ontem nós tivemos o Congresso de Jovens Profissionais, várias palestras, vários workshops, então eu sei que é um tema bastante vasto, também desperta bastante interesse, principalmente porque muitas vezes a nossa identidade, pelo menos para boa parte das pessoas, a nossa identidade está muito que fortemente relacionada com o trabalho. Talvez de vários fatores que formam a nossa identidade, talvez o trabalho seja uma das áreas que mais contribui. É muito comum quando nós encontramos com alguém que nós não conhecemos, aí a primeira pergunta é qual que é o seu nome, e a segunda pergunta é o que você faz. O que nós fazemos está fortemente relacionado com a nossa identidade. Eu acho que uma das cenas, pelo menos para o norte-americano, acho que uma das cenas mais deprimentes ou que simboliza muito o fracasso e a perda da identidade é quando a pessoa é demitida e tem que colocar todos os pertences numa caixa e sair cabisbaixo do serviço com todos os seus pertences. Na última vez, nós conversamos sobre algumas questões relacionadas ao trabalho, o que o empregado busca em relação ao trabalho, o que uma empresa busca no seu futuro colaborador, e são as características dos melhores lugares para serem trabalhados. Tá, nós vamos ver que são 3 variáveis, 3 pontos de vista que não necessariamente estão alinhados, isso acaba gerando vários conflitos. Eu queria, nessa manhã, tentar trabalhar mais com princípios. Se a gente fosse colocar todas as questões e conflitos que a gente pode ter em relação ao trabalho, acho que a gente poderia ficar muitas horas discutindo situações bastante específicas. Mas eu resolvi trabalhar em relação a princípios. E aí a minha pergunta é, qual o princípio mais importante que deve reger os relacionamentos humanos? A gente pode enxergar como uma relação de trabalho, uma relação de prestação de serviço, ou a gente também pode enxergar que dentro do que nós chamamos de uma prestação de serviço, se aquilo também pode ser uma maneira na qual nós estamos nos relacionando com o nosso próximo. E aí eu coloquei 5 perguntas para a gente pensar no que tange ao nosso processo de escolha de trabalho, seja da faculdade, seja da futura empresa que nós vamos trabalhar, seja da empresa que nós gostaríamos de sair. E eu fiz então essas 5 perguntas. Este trabalho glorifica a Deus? Esse trabalho beneficia meu próximo? Eu me considero chamado para este trabalho, ou pelo menos consigo fazê-lo bem e encontrar prazer nele? Esse trabalho provê as necessidades materiais? E esse trabalho me permite levar uma vida equilibrada e piedosa? E essa primeira pergunta, este trabalho, ele glorifica a Deus? As exigências do meu trabalho me levam a comprometer padrões verdadeiramente bíblicos de comportamento? Eu acho que se a gente for... Eu vou me colocar numa posição, hipoteticamente como pai, tá? Vamos pensar que nós temos filhos que entram na fase da adolescência e eles querem ir para as baladinhas, para as baladas com os amigos.
Quais as posições que, como pais, nós podemos ter? Talvez a gente vai ter uma reação que é: eu não quero que você vá para a balada porque eu acho que você vai se expor e eu não sei qual que vai ser as consequências dessa exposição. Ou a gente também pode, conhecendo o filho que nós temos, se é o momento dele ir ou não, que orientações que a gente vai dar e às vezes dar esse voto de confiança. Eu sei que a gente não vai ter uma resposta igual para todas as situações, porque eu sei que a interação do pai com o filho e também a maturidade desse filho, ele pode levar a você ter mais de uma resposta para essa situação, tá? Mas se eu fizer essa mesma comparação, você vai falar assim, você vai falar para o seu filho: filho, eu acho que você não está preparado para ir para um lugar onde você vai ser exposto a algumas tentações e eu não sei o que você vai fazer. A gente só vai saber a partir do momento que isso acontece, tá? Agora eu vou fazer usando esse exemplo, eu vou colocar agora para o trabalho. Vocês acham que existem ambientes de trabalho ou empresas de trabalho que elas vão ser mais tentadoras para a gente tropeçar? E aí, quando a gente pensa, ontem, vou dar um exemplo, ontem então estava lá no Congresso de Jovens Profissionais, e uma das pessoas que deu o workshop, ele estava falando que hoje ele é diretor da parte de recursos humanos, mas antes dele chegar no cargo de diretoria de recursos humanos, ele era diretor de compras e vendas de uma grande empresa, cujo movimento de negócios é da ordem de R$ 1 bilhão por ano. E aí, então, nós começamos a conversar, chegou uma outra pessoa que também é empresário, e ele, então, a gente conversando o que significa esse ramo de compra e venda e todo o mecanismo de corrupção que envolve do menor ao maior. Aí a gente pode ter algumas situações. Eu posso chegar, poxa vida, eu acho que eu não vou lidar bem com essa situação e eu prefiro me isentar desse cargo, ou eu posso pedir a graça e a misericórdia de Deus para que me capacite e ser fortalecido para que no meio de todo esse processo eu não caia na tentação da corrupção. Quando eu consigo orar para que eu não caia nessa tentação da corrupção, eu posso trazer mais integridade e transparência no lugar onde eu estou inserido. Existe, então, eu queria ler esse texto de 1 Coríntios 5,9, que ele diz assim: já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Mas continua. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. O que esse texto quer dizer? Significa que não importa se é uma situação de ambiente de trabalho ou é uma situação de vida social, nós vamos ter que lidar com todos os tipos de pessoa. Mas aqui não fala que nós devemos olha, a gente não deve se associar com pessoas imorais, então vou tirar meu corpo totalmente, porque aí Paulo fala assim, então é melhor você viver em Marte. Porque se você começar a escolher as pessoas com as quais você vai querer trabalhar, conviver, ter lazer e não se contaminar, não existe. Mas muitas vezes eu vejo que nas nossas igrejas existe muito mais ensinos nos direcionando a nos abster do mundo
do que ensinos que nos ensinem a enfrentar o mundo e criar anticorpos e sair ileso da melhor maneira possível em situações como essa. Tá? Só que aí, quando nós falamos como é que nós, se o nosso trabalho ele me leva a comprometer padrões verdadeiramente bíblicos, é claro, eu não vou participar, pelo menos eram conversas que eram mais frequentes quando eu estava na fase de tomada de profissão. Por exemplo, eu trabalharia na Philip Morris, numa empresa de cigarros. Eu trabalharia numa indústria armamentista. Às vezes vai ser fácil eu falar sim ou não, a depender da resposta. A gente está tendo agora, por exemplo, um filme em cartaz do Oppenheimer, que inventou a bomba atômica, e existe toda uma biografia da vida dele. Ele tem momentos que ele está muito em paz com a decisão de ter inventado a bomba atômica, e tem alguns momentos que ele acha que não pesa na consciência dele. E uma das frases que ele fala que ele precisava inventar a bomba atômica antes dos japoneses, os nazistas, senão o desfecho da Segunda Guerra Mundial seria totalmente diferente. Enfim, eu sei que a gente não tem uma resposta absoluta, né? Mas a gente vai ter muitas questões cinzentas, mas talvez o que eu queira dizer é que nós sejamos desafiados a estar em lugares que vão ser bastante desafiadores para o nosso padrão de comportamento. Tá? Eu conheço uma pessoa que ela é fiscal da alfândega do Porto de Santos. Pensa num lugar onde... Bem, eu sei que algumas pessoas aqui trabalham com importação. Eu imagino que vocês tenham uma ideia do que eu esteja falando, que às vezes liberar uma mercadoria que você importou legalmente, pagou todos os impostos, e por um motivo desconhecido, você recebe uma mensagem que você tem que vir pessoalmente ao Porto de Santos. E aí, então, esse amigo que eu conheço, ele trabalha, ele é concursado e tudo mais, ele falou assim, Paulo, tem dias que eu quero pedir demissão, porque mesmo que eu falo assim, eu não quero participar desse esquema, você não imagina como todo o meu grupo que trabalha comigo se volta contra mim, porque às vezes eu sou o cara que acaba melando o esquema. Né? E eu conheço gente que, inclusive, é até ameaçado de morte. Então, eu entendo que não é fácil, tá? Eu entendo que eu já fiz algumas orações para Deus no meu processo de escolha de profissão, de local de trabalho. Eu falei, Deus, eu não me sinto capaz para estar em determinados lugares, porque eu acho que a minha reação seria muito ruim, eu não sei como eu ficaria mentalmente falando, então não me coloque em alguns lugares, me evita determinadas tentações. Mas eu entendo que para outras pessoas a oração também pode ser bastante diferente. Deus, me coloca no lugar, por mais difícil que seja, se assim for a sua vontade, me direciona e me capacita para ser sal e luz nesse lugar. Tá? Então, não importa o nome da empresa que você esteja, pode ser uma empresa que no primeiro momento não pareça assim muito cristã, vamos dizer assim, tá? Mas ore para que Deus te use para ser sal e luz. Tá? Eu fico pensando, às vezes, em Neemias, que está lá no palácio do rei, e existe uma discussão do imperador e de todos os seus associados. Qual o próximo país que nós vamos invadir? O que a gente vai fazer com o povo que for invadido e derrotado? Fico pensando que num lugar desse, eu ficaria muito desconfortável, não saberia como me posicionar. Mas eu penso que Neemias talvez teve que participar desse tipo de discussão, desse tipo de debate, e nós temos o livro da Bíblia com o nome de Neemias, e nós sabemos como Deus usou a vida dele.
né? Mas é muito mais fácil a gente falar assim, poxa, é muito melhor eu me isentar dessa situação, mas acho que a gente pode orar para que Deus realmente nos direcione, e se for para estar no lugar mais desafiador, que realmente nós possamos ser capacitados por Deus. E aqui, em 1 Coríntios 5:9, então no finalzinho ele fala assim, que a gente não deve se associar em qual situação? Aquela pessoa que se diz cristã, que se diz seu irmão na fé, mas pratica todas as coisas erradas. Se vocês colocarem no YouTube, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma matéria, eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Que são traficantes evangélicos no Rio de Janeiro. Já viram essa reportagem? São traficantes evangélicos que oram para que Deus abençoe seu trabalho. Eu já vi vídeos de ladrões orando antes de assaltar um banco. Que eu falei, eu não sei se eu rio ou se eu choro, tá? Mas às vezes nós estamos, vou falar assim, existe uma empresa mais cristã que uma igreja? Entre aspas. E será que a igreja é o melhor lugar para se trabalhar? É o emprego do sonho de qualquer pessoa? Porque eu vou para um lugar, uma empresa chamada igreja, e aqui a igreja vai ser o lugar onde não vai ter ladrão, não vai ter idólatra, não vai ter gente avarenta. Aqui vai ser o emprego do sonho. Não sei se o Isaac podia responder se é o emprego do sonho, né? Mas o que eu quero dizer é que talvez trabalhar numa igreja pode ser o pior emprego do mundo, o pior ambiente de trabalho. Então não está relacionado se você vai trabalhar num lugar com uma aparência extremamente santa, como uma igreja, ou numa empresa extremamente corrupta, que pode ser, sei lá, o Congresso Nacional do Níger, que recebeu um golpe de Estado essa semana. Não importa, né? A questão é qual que é a nossa postura em relação a glorificar a Deus, não importa a roupagem do trabalho que nós estejamos. E então a primeira pergunta, meu trabalho glorifica a Deus? Ou, em outras palavras, a minha postura, a minha relação com o trabalho, ela visa glorificar a Deus? E glorificar a Deus, então, não significa eu fugir de qualquer tentação, mas estar submetido à vontade de Deus, se Deus quiser que eu trabalhe em tal lugar, com tal pessoa, assim por diante. Segunda pergunta, este trabalho beneficia meu próximo? É mais fácil a gente pensar, eu estava preparando essa aula, eu falei assim, é mais fácil a gente, qual o trabalho que beneficia mais ao próximo? Eu poderia falar assim, todos os trabalhos que você pode ligar para 190, 191, 192, 193. Talvez quando a gente fala assim, do bombeiro, do policial, do médico, do socorrista, do enfermeiro, talvez sejam profissões que você fala assim, nossa, essa profissão, ela nitidamente, ela beneficia o próximo numa situação de vida e morte. Mas temos várias outras situações, vários outros empregos, que e isso também eu entendo que acaba sendo um desafio, porque a gente vem passando por toda o que nós chamamos de Revolução 4.0, né, pós-revolução industrial, revolução digital, onde nós vamos ter novos cargos, novos trabalhos, novas ocupações. Então, existem empregos clássicos, tradicionais, que talvez seja mais fácil de como eu posso beneficiar o meu próximo, e a gente tem que exercitar agora, em vista de novas profissões que estão surgindo e outras profissões que estão sendo extintas, como que eu consigo ver que meu trabalho vai beneficiar meu próximo. Eu consigo ser um design de games e beneficiar o meu próximo? Eu consigo ser um esteticista e beneficiar o meu próximo? Eu consigo ser um web design e beneficiar o meu próximo? A gente está tendo essa mudança de configuração, então eu falo assim, eu era engenheiro, eu era médico, dentista, advogado,
esses empregos tradicionais, talvez seja um pouco mais fácil de enxergar como vou beneficiar o meu próximo, mas é muito que a gente precisa exercitar agora com essas novas profissões. E talvez a pergunta que a gente possa fazer é: eu consigo fazer com que o meu processo de escolhas seja motivado em abençoar o próximo, talvez mais do que abençoar a minha própria vida? Talvez seja uma outra forma de perguntar. Assim como existem médicos extremamente corruptos, que mais fazem mal para o paciente do que fazem bem para o paciente, assim como dentistas, advogados e engenheiro. Então, não está na posição do tipo de profissão que você esteja inserido, mas a sua motivação, a sua relação, se você vai se perguntar: eu vou querer beneficiar, primeiramente, a minha pessoa, em segundo lugar, a minha pessoa, em terceiro lugar, a minha pessoa, em quarto lugar, talvez alguém, ou eu vou sempre colocar na minha mente que o meu propósito, naquilo que eu vou fazer, visa beneficiar o meu próximo. Tá? Como eu sei que eu vou beneficiar o meu próximo? Qual que é? Agora de manhã, nós oramos por uma pessoa que vai está com um problema de saúde e vai fazer um tratamento na sexta-feira. Vamos supor que eu não estivesse hoje no culto, eu não soubesse dessa pessoa, da história dessa pessoa e do que aconteceu na oração. Tá? Vamos supor. E vamos supor que essa pessoa fosse minha paciente na sexta-feira. Eu queria fazer uma pergunta. Eu, como médico, a minha maneira de atender a paciente seria diferente se ela fosse uma pessoa conhecida ou desconhecida? Se ela fosse uma pessoa conhecida, eu trataria ela melhor? Sim ou não? Se ela fosse uma pessoa conhecida, eu trataria ela melhor? Eu trabalho em vários ambientes. Eu trabalho numa clínica privada, fica nos Jardins, a 2 quadras da Paulista, assim como eu trabalho dentro do hospital na segunda maior favela aqui de São Paulo. A minha maneira de lidar com o paciente que vem no hospital dentro da favela e a minha maneira de lidar com o paciente lá nos Jardins, ela é diferente? Ou deveria ser diferente? Ou deveria ser igual? E se a minha maneira de pensar, meu trabalho vai beneficiar o meu próximo, será que eu poderia fazer, então, uma outra situação, que é perguntar: eu trataria esse cliente, esse paciente, seja lá o que for, se essa pessoa fosse próxima à minha, a minha maneira de lidar e trabalhar seria diferente? Se a gente está falando que a minha resposta ela vai variar, ela pode ser diferente em vários momentos, acho que a gente tem que rever alguns dos nossos valores e princípios. Tá? Eu lembro que teve uma vez que eu tinha uma viagem para fazer com Asas do Socorro, e aí, normalmente, quando eu sabia o nome da comunidade que eu iria, e eu sabia, às vezes, que tinha algumas informações antecipadas, as pessoas com quem eu viajaria, algumas informações sobre o local, e normalmente a oração era a seguinte: Deus abençoe a comunidade que eu vou visitar, abençoe o trabalho de equipe, que a gente possa estar em comunhão, e assim por diante. Teve uma vez que a resposta, quando eu estava orando, e já tinha feito várias viagens, e nesse processo de oração, Deus pediu para eu me silenciar. Então eu fiquei quietinho, conforme a maneira como o Espírito Santo estava dirigindo aquele momento de oração. E um momento Deus falou assim: eu quero que você ouça, eu não quero que você fale. E eu falei: Deus, é para eu ouvir o quê? Naquele momento, por alguns segundos,
Deus permitiu ouvir as orações da comunidade que eu iria viajar. Eu não sabia quem eu ia atender, mas aí, quando Deus me permitiu ouvir alguns segundos das orações daquela comunidade, a minha reação foi bem diferente, porque eu sabia que eu iria trabalhar como médico para atender o pedido de pessoas desesperadas porque alguém da sua família estava doente. Então, quando fui para aquela comunidade, para mim não era simplesmente, eu vou fazer o meu papel de médico. Quando eu fui para aquela comunidade, eu sabia que eu estava sendo resposta de oração, ou tentando ser uma resposta de oração, de famílias que estavam desesperadas, clamando pela saúde de alguém que era importante para elas. A minha ida e a minha postura em relação ao trabalho, elas foram totalmente diferentes. Então, imagina que quando eu fosse atender sexta-feira uma paciente e eu exercesse apenas como médico que ia receber pelo meu trabalho no final do mês, e se Deus, naquele momento que eu abrisse meu consultório na sexta-feira, me desse assim, abrisse meus olhos, me desse uma revelação de que aquela pessoa estava indo movido por uma oração de uma comunidade inteira e todas as emoções daquela pessoa, da família, assim por diante. E se a gente, no nosso trabalho, a gente pudesse imaginar que o serviço que nós estamos prestando pudesse ser a resposta de oração de alguém que está pedindo sobre algo específico. Às vezes eu estou lidando no meu trabalho e eu falo assim, eu preciso de alguém da publicidade, do marketing, para melhorar a minha comunicação. E aí eu vou procurar um publicitário, e se esse publicitário, de alguma maneira, Deus tocasse no coração desse profissional, que na verdade eu estou buscando, eu estou orando há meses para que Deus me ajude a repaginar a minha empresa. Ou quando a minha conta de água está com vazamento, eu peço para o Léo me ajudar lá na Sabesp, que eu não consigo pagar essa conta de água, e parece que, enfim. E se toda a nossa relação de trabalho, a gente pudesse enxergar que a gente, de alguma maneira, em alguns momentos, ou em vários momentos, Deus nos colocou para responder a oração de alguém. Muda a minha postura de atender a pessoa. Então, esse texto de Romanos 12, eu peguei na versão A Mensagem, que diz o seguinte: se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude, não tente assumir o comando. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com os desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Por que eu peguei essa passagem? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Os dons que Deus nos dá, elas são para ser usado exclusivamente dentro da igreja? O que vocês acham? Se nós respondemos que os dons que Deus nos dá não é para ser usado apenas dentro da igreja, eu vou entender que a gente precisa entender os dons espirituais que Deus nos deu para abençoarmos pessoas
dentro da igreja, dentro do contexto de corpo e fora da igreja. Só que, a depender, nós podemos chamar de dom, de ponto forte, você pode dar o nome que você quiser, tá? Mas, a depender do dom, ela pode ser uma faca de dois gumes, porque aí também vai depender, ok, eu quero abençoar o meu próximo, tá? E Deus me deu o dom de liderança para abençoar o meu próximo. Ok, eu vou usar meu dom de liderança, de responsabilidade, para conduzir um coletivo. Mas eu também posso usar esse dom de liderança para manipular as pessoas. Então, quando nós falamos que nós queremos abençoar o nosso próximo com o dom, o talento que Deus nos deu, se a gente não tiver em sintonia com Deus, esse mesmo dom que serve para abençoar, serve para amaldiçoar também. E quando eu estava preparando essa aula, me vieram algumas perguntas. Cada vez mais as pessoas têm crise de definir o que elas querem ser, o que elas querem fazer. Como que a gente ajuda a resolver essa crise? Porque, vou dar um exemplo. Quando eu resolvi prestar medicina, eu perguntei para várias pessoas, que eu achava, eram pessoas que eu confiava e que eu entendia que elas me conheciam bem. Aí eu perguntei, fulano, você me vê como médico? Sim. Fulano, você me vê como médico? Sim. Ciclano, você me vê como médico? Não. Eu procurei várias pessoas, eu vou dizer assim, não foi uma unanimidade das pessoas me verem como médico. Mas também tinha várias questões, eu tinha que me perguntar, Paulo, você gosta de estudar? Paulo, você vai lembrar do que o paciente disse para você? Como é que é a sua memória? Enfim, existiam perguntas objetivas, mas também eu falei, eu também não posso entender que a minha autoavaliação sozinha, ela seria suficiente para tomar uma boa decisão. Mas hoje, e aí quando a gente está falando de como é que as pessoas que eu procurei, elas responderam, Paulo, eu acho que você vai dar certo como médico, ou você não vai dar certo como médico. Porque elas me viram trabalhando dentro da igreja, desde pequeno. Desde que eu comecei a frequentar a igreja. Então, sei lá, ajudava, por exemplo, já me viram servindo no louvor? Não, graças a Deus. Porque alguém já falou, olha, eu acho que não é a sua área. Mas alguém falou assim, eu acho que você daria certo no ensino. Você é muito nerd, como a Cacá falaria para mim, tio, você é muito nerd. Então, não fico ofendido, mas eu entendi que talvez eu daria mais certo trabalhando com a parte de ensino do que com a parte de louvor. Mas eu acho bastante interessante porque o que a gente tem perdido na sociedade de hoje é essa integração da gente estarmos juntos fazendo coisas e, consequentemente, nós conhecermos melhor um ao outro, inclusive nas suas aptidões. Por exemplo, desculpa, já vou pedir desculpas antecipadamente, antes de falar. Por exemplo, Tauê, eu não sei qual que é o dom do Rafa. Talvez eu ainda não convivi o suficiente com seu filho, apesar de a gente ser super amigo, de poder falar assim, Tauê, eu acho que o Rafael tem esse ponto forte, eu acho que direciona ele para isso que vai dar certo. E isso, para mim, há 30 anos atrás, era um pouco mais frequente esse tipo de interação e de comunicação, das pessoas poderem falar, olha, eu acho que vai dar certo ou não vai dar certo. Né? Então, acho que muito que a gente tem essas crises, o que eu vou fazer da minha vida e tudo mais, muito
dessa dificuldade, desse processo, é porque cada vez mais nós conhecemos pouco a nós mesmos e nós conhecemos pouco uns aos outros e nós não temos nem intimidade, às vezes, para conversar, porque nós levamos isso muito para o pessoal. Mas eu entendo que mas eu estou jogando isso agora como uma provocação, que é para a gente pensar da maneira, de que tipo de qualidade de relacionamentos e de serviços nós gostaríamos de ver aqui na comunidade, até como uma forma, egoisticamente falando, de um laboratório para a gente identificar os talentos das pessoas e ajudar a direcioná-las para o seu futuro. Tá? Fica essa provocação. Falei do Rafael, passou. Sinal de Deus. Agora eu vou fazer uma próxima pergunta. Vocação e chamado. Vou direto no assunto. Pastor, é um trabalho ou é uma vocação? Qual que é a diferença entre trabalho e vocação? Se ser pastor, eu me tornei pastor porque eu fui chamado por Deus, como é que eu discuto sobre a minha remuneração em condições de trabalho? É um assunto muito delicado, fala desse jeito. E se eu fosse, vamos supor que eu, Paulo, vá para o seminário, aí decidi ser pastor, aí eu recebo o convite de uma igreja, aí a minha proposta vai ser assim: olha, pessoal, na última aula que eu dei, entre as profissões mais bem remuneradas, estava médico oncologista, R$27.500 salário mensal. Para eu manter meu padrão de vida, será que a igreja pode pagar um salário parecido? Alguém vai falar assim, isso é chamado ou é... Você tá... Por que você quer ser pastor, então? Eu sei que é muito delicado a gente discutir essa questão de remuneração, mas o mais importante que eu queria perguntar é: qual que é a diferença entre vocação, chamado e profissão? Será que quando nós falamos que, por exemplo, a N então resolveu fazer faculdade de música, hoje ela é dona de uma escola de mandarim, e a Nin Hao, é um chamado ou é um trabalho? São duas coisas independentes ou são duas coisas que se misturam? Você quer usar Nin Hao para... Ok, eu abri uma escola de mandarim, para quê? Para ganhar dinheiro. Ou eu quero abrir uma escola de mandarim, onde eu também consiga abençoar meus alunos, meus colaboradores. Aí, como é que eu consigo abençoar meus alunos, meus colaboradores? Ok, a próxima pergunta: qual que é o valor que eu vou cobrar dos meus alunos? Eu vou cobrar para ficar rica, ou eu como um trabalho missionário, uma vocação que Deus me deu, e isso vai ser um fator que vai impactar no valor final que eu vou definir como mensalidade? Eu vou fazer de novo a pergunta. O que nós fazemos hoje, não importa se a gente é um importador, se a gente é médico, se a gente é um funcionário público, nós enxergamos o que nós estamos fazendo como um trabalho, como uma vocação, e qual que é a diferença em relação a isso? Vamos pensar no Isaac. É sempre melhor pensar nos outros, falar mal dos outros, do que em nós mesmos. Essa é uma prática que funciona. Como é que o Isaac se tornou pastor? Fiz administração na SPM, não deu certo, não quero trabalhar com os meus primos, com os meus irmãos.
dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, trabalho em família, vou ser pastor. Quando o Isaac, pelo menos que veio conversar comigo, muitos anos atrás, ele falou assim: Paulo, estou pensando em fazer seminário. Eu falei: Isaac, te apoio totalmente. E aí conversamos, eu falei: olha, eu enxergo você, isso, tal. E, enfim. Mas, eu até, esses dias, eu entrei em sites católicos para saber como é que qual o processo para ser padre ou freira. E é bem interessante porque os sites católicos, eles são muito claros de entender qual que é a sua vocação religiosa. Como é que acontece esse processo? Eu quero ser uma freira. Aí vai ter uma junta que vai falar o seguinte: N, você quer ser a irmã N, freira? Tá bom. Então é o seguinte, como é que Deus... O que Deus falou no seu coração para você ser freira? Deus falou no meu coração isso, eu tive uma experiência, tal, e eu resolvi dedicar minha vida para Deus. Tá bom. Como é que você ouviu a voz de Deus? Você estava tomando algum remédio de tarja preta ou não estava? Como é que foi esse processo? Tá bom. Tá. E as outras pessoas, então como é que foi você ouvir a voz de Deus, esse chamado interno, e a sua família, e as pessoas que estão mais próximas, quando elas ouviram que você decidiu ser freira, qual foi a reação delas? Aí, esse processo vai continuando, eu falo assim: irmã, futura irmã N, você sabia que como freira você vai ter que fazer alguns votos? Votos de castidade, voto de pobreza, votos que você vai ter que cumprir até o final da sua vida? Aí, quando você responder a todas essas perguntas, você vai poder agora entrar no processo de enclausuramento e ser a futura irmã N. Mas esse processo da vocação religiosa, ela tem essas etapas, que é identificar a voz de Deus, a voz interior, a confirmação do chamado externo e entender o preço que você vai pagar pela sua decisão. Vou voltar à pergunta. Quando nós estamos trabalhando, será que nós podemos enxergar que o nosso trabalho, não importa o que seja, pode ser uma vocação divina? E se Deus fala assim: eu quero que você, se a gente faz essa oração de consagrar a nossa profissão para o reino de Deus, para a glória de Deus, se nós fazemos essa oração, eu entendo que o nosso trabalho, o nosso negócio é uma vocação divina. Conseguimos ouvir a voz de Deus falando: eu quero que você faça um negócio desse jeito. Eu quero que você atenda seu paciente desse jeito. Eu quero que você atenda o cliente desse jeito. Quando nós entendemos, quando conseguimos ouvir, discernir a voz de Deus em relação àquilo como Ele quer nos usar, dentro dos talentos que Ele nos deu, no lugar onde Ele vai nos inserir, e nós enxergarmos não como um trabalho meramente, mas como uma vocação, eu vou dizer assim: não existe satisfação maior do que viver a vontade de Deus. Você pode estar ganhando uma miséria, mas se você estiver experimentando aquilo que Deus quer para você, a gente vai poder experimentar uma satisfação que dinheiro nenhum paga. Se é que alguém ainda acredita nisso. Eu acredito.
E aí eu vejo tantas pessoas tão vazias, tão insatisfeitas, tão infelizes em relação aos seus trabalhos. E a minha vontade de perguntar: é trabalho ou é vocação? É ocupação ou é chamado? Pastores missionários devem encontrar em seu trabalho um senso de chamado divino, extraído tanto da motivação interna como da preparação espiritual que seja confirmado pela igreja. Tá? Eu vou tentar ser mais rápido nos últimos slides, mas eu queria usar a palavra equilíbrio, então, para encerrar a aula, que é: Deus nunca espera que fiquemos por longos períodos tão consumidos pelo trabalho que sejamos obrigados a negligenciar a família, os amigos, a vida da igreja e o tempo diário com Ele. E eu gosto muito de ler Eclesiastes, quando o assunto é trabalho e equilíbrio. Eclesiastes 3. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Quantas vezes que nós começamos a tomar a decisão, alguém assim, quando nasceu o Leozinho e a Natizinha, e eles tiverem forem adolescentes, assim: pai, mãe, o que vocês acham que eu devo fazer? Vai ser médico, que nem o tio Paulo, vai ficar muito rico. Quantas vezes que nós usamos esse tipo de comentário e a nossa motivação nesse processo de escolha, no final, é uma comparação e competição entre as pessoas. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus mantém ocupado com a alegria do coração. E eu queria encerrar a aula então com esse versículo. Eu achei tão bonito, eu confesso, esse versículo eu coloquei hoje de manhã. Mas eu estava no devocional e Deus me deu essa palavra, e eu achei tão bonito a maneira como o verso termina: Deus mantém ocupado com a alegria do coração. E essa é a oração que eu faço por todos nós, da gente sentir, entender que nós queremos usar nosso trabalho para glorificar a Deus, abençoar o próximo. Eu entendo que os conflitos existem, não sou inocente em relação a isso, mas quando as dificuldades vierem, que a gente consiga se apoiar muito mais na vocação do que no trabalho propriamente dito, e que a bênção de estarmos dentro da vontade de Deus, com seu reino em primeiro lugar e todas as outras coisas sendo acrescentadas, possa ser isso que mantenha nosso coração ocupado com a alegria que vem dele. É isso, gente. Então, quero encerrar com esse versículo. Passo a aula depois no nosso grupo de WhatsApp e vamos encerrar com uma oração. Amado Deus, muito obrigado por esse dia, e agradeço porque a sua palavra é muito rica, Senhor, e a sua palavra direciona a nossa vida e o caminho, a verdade e a vida, e o caminho que o Senhor nos mostra é que a gente consiga alcançar, experimentar a vida que o Senhor oferece para a gente, Senhor. Por isso eu oro para que o Senhor tire de nossos corações todos os medos, todas as dificuldades que nos atrapalham, Senhor, de ouvir a sua voz, e não somente de ouvir a sua voz, mas também de conseguirmos nos submeter à sua vontade, Pai. Que o Senhor realmente renove nossos corações
E entendamos, Pai, que o Senhor guarda e abençoa todos aqueles que guardam a sua palavra em seus corações. É que eu oro em nome de Cristo, amém.